Oi pessoal, estou de volta com mais legislação para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional. Então, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e deixando aquele gostei. Também compartilha com os amigos e colegas. Opa, ative o sininho, assim você será notificado sempre que sair um vídeo novo. Vamos à lei. Portaria número 199, de 9 de novembro de 2018. Que aprova o regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. Artigo 21. A divisão de gestão contratual compete: inciso 1, orientar e supervisionar as atividades relacionadas a contratos administrativos para prestação de serviços e fornecimento de materiais. Inciso 2, realizar a gestão processual das atividades relacionadas a contratos administrativos para prestação de serviços e fornecimento de bens. Inciso 3, elaborar minutas de contratos, termos aditivos e outros congêneres, para apreciação da consultoria jurídica. Inciso 4, analisar os cálculos relativos ao reajuste de preços, à repactuação, ao reequilíbrio econômico-financeiro dos serviços continuados e às penalidades a serem aplicadas aos fornecedores, de acordo com a legislação em vigor. Inciso 5, elaborar nota técnica e verificar a conformidade documental necessárias aos pagamentos devidos. Inciso 6, verificar a idoneidade, capacidade e regularidade dos potenciais fornecedores de bens e serviços. Inciso 7, manter todos os sistemas alimentados e atualizados, conforme legislação em vigor. Inciso 8, realizar a convocação das empresas para assinaturas dos instrumentos contratuais e efetuar a publicação no Diário Oficial da União por meio do CIASG. Inciso 9, requisitar às áreas demandantes a definição de gestores responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos contratos, e elaborar a respectiva minuta de portaria. Inciso 10, propor à COLIC, quando for o caso, a aplicação de penalidades, sanções e medidas legais a fornecedores por descumprimento de obrigações contratuais. Inciso 11, analisar e elaborar, após manifestação positiva da fiscalização, atestado de capacidade técnica aos fornecedores e prestadores de serviço. Inciso 12, receber cauções dadas como garantia de contratos, para fins de guarda e controle. Inciso 13, manter atualizada ou requisitar a atualização necessária da documentação relativa às contratações. E inciso 14, elaborar, registrar, cadastrar e publicar atas, após licitadas. Artigo 22. Ao serviço de procedimento licitatório compete: inciso 1, realizar cotação eletrônica. Inciso 2, receber, conferir e processar aquisições e contratações de serviços por dispensa e inexigibilidade, analisar o enquadramento das demandas, e realizar demais procedimentos relativos às contratações diretas. Inciso 3, comunicar à COLIC qualquer irregularidade que vier a ser constatada e sugerir medidas corretivas e preventivas, visando a perfeita execução dos contratos. Inciso 4, instruir documentalmente solicitação de adesão às atas de registro de preços em vigência no DEPEN. Inciso 5, acompanhar os processos internos e externos referentes à adesão ou participação de atas de registro de preços. Inciso 6, elaborar pesquisas de preços para a instrução de processos de aquisições e demais contratações. E inciso 7, manter todos os sistemas alimentados e atualizados, conforme legislação em vigor. Artigo 23. Ao núcleo de pregões compete: inciso 1, supervisionar a fase interna e executar a fase externa do pregão. Inciso 2, confeccionar minutas de editais, contratos e atas de registro de preços. Inciso 4, confeccionar editais e tabelas de valores máximos admissíveis. Inciso 4, publicar pregões no Diário Oficial da União. Inciso 5, solicitar a publicação dos procedimentos em jornal de grande circulação. Inciso 6, realizar checklist dos procedimentos para a análise da Advocacia Geral da União. Inciso 7, realizar o saneamento de procedimentos após análise da consultoria jurídica. Inciso 8, acompanhar andamento dos procedimentos. Inciso 9, publicar e gerenciar intenção de registro de preços. Inciso 10, analisar propostas comerciais. E inciso 11, publicar resultados de julgamentos. Artigo 24. Ao núcleo de sanções. Inciso 1, notificar os interessados da instauração de procedimento administrativo sancionatório.
Inciso 2. Abrir prazo para juntada de defesa prévia e recursos. Inciso 3. Conferir vistas de autos processuais a interessados. Inciso 4. Realizar interlocução com os fiscais de contrato em relação às defesas apresentadas. Inciso 5. Analisar procedimentos e elaborar parecer opinativo quanto à sugestão de sanções. Inciso 6. Notificar contratadas quanto às decisões referentes aos procedimentos sancionatórios. Inciso 7. Registrar sanções aplicadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas Suspensas, 6 e em demais sistemas de controle. E, inciso 8, publicar atos pertinentes aos procedimentos sancionatórios no Diário Oficial da União, quando aplicável. Artigo 25. A divisão de patrimônio e serviços gerais compete: inciso 1, supervisionar e controlar as atividades relacionadas à aquisição, ao recebimento, ao registro e ao cadastramento de bens e materiais do DEPEN, observadas as normas e procedimentos do Sistema de Patrimônio da União. Inciso 2, classificar, registrar, cadastrar e tombar os bens e materiais permanentes. Inciso 3, efetuar o controle referente à incorporação, distribuição, alienação, cessão, baixa, transferência e ao remanejamento dos bens materiais. Inciso 4, avaliar bens patrimoniais para incorporação, indenização, permuta, cessão, doação ou alienação. Inciso 5, inventariar periodicamente os bens patrimoniais e manter sob guarda os termos de responsabilidade, atualizados e assinados. Inciso 6, gerir o sistema de administração patrimonial, manter controle físico e financeiro, e emitir relatórios de incorporação e de baixas patrimoniais. Inciso 7, registrar ocorrências de danos e extravios, bem como instruir os processos relativos ao desfazimento e ao desaparecimento de bens móveis. Inciso 8, promover a manutenção, conservação e recuperação de máquinas e móveis no âmbito de sua competência. Inciso 9, assessorar e efetuar os trabalhos da Comissão Anual de Inventário. Inciso 10, receber, conferir, aceitar, atestar o recebimento, registrar a entrada, classificar, armazenar e distribuir os materiais de consumo. Inciso 11, manter, controlar e apresentar mensalmente demonstrativo contábil dos materiais adquiridos, fornecidos e em estoque. Inciso 12, apropriar, no Sistema Integrado de Administração Financeira, SIAF, as despesas relativas à aquisição de material de consumo. Inciso 13, zelar para que os materiais existentes em estoque estejam armazenados de forma adequada e em local apropriado. Inciso 14, analisar e propor a alienação, doação ou cessão de material inservível ou fora de uso. Inciso 15, organizar e manter atualizada a coleção de catálogos e especificações técnicas de materiais e serviços. Inciso 16, coordenar, orientar, controlar, supervisionar e fiscalizar as atividades relacionadas com obras, instalações hidráulicas, esquadrias em geral, manutenção predial, elevadores, transporte, ar-condicionado, vigilância, copa, limpeza, jardinagem, serralheria, fornecimento e consumo de energia elétrica e de água, recolhimento de esgoto e outros serviços gerais necessários. Inciso 17, planejar, coordenar, implementar, acompanhar, supervisionar e orientar, no âmbito do DEPEN, as atividades de conservação e manutenção dos edifícios e suas instalações prediais, compreendendo instalações elétricas, hidráulicas, esquadrias em geral, alarme, detecção e combate a incêndio, elevadores, ar-condicionado e outros serviços afins. Inciso 18. Elaborar, desenvolver e executar estudos, análises de riscos e impactos com vistas a subsidiar aquisições e contratações relativas a serviços gerais. Inciso 19. Elaborar projeto básico e termo de referência relativos à aquisição de materiais e contratação de serviços gerais. Inciso 20. Executar a classificação, registro, cadastro e tombamento dos bens permanentes. Inciso 21. Executar a avaliação de bens patrimoniais para incorporação, indenização, permuta, cessão, doação ou alienação. Inciso 22. Executar o inventário periódico dos bens patrimoniais e manter sob guarda os termos de responsabilidade, atualizados e assinados. Inciso 23. Operar o sistema de administração patrimonial, mantendo controle físico e financeiro, bem como emitir relatórios de incorporação e de baixas patrimoniais.
Inciso 24. Instruir ocorrências de danos e extravios, bem como instruir os processos relativos ao desfazimento e ao desaparecimento de bens móveis. Inciso 25. Executar o controle referente à incorporação, distribuição, alienação, cessão, baixa, transferência e ao remanejamento dos bens materiais. Inciso 26. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos contratos de prestação de serviços no âmbito da sede do DEPEN. Inciso 27. Controlar e fiscalizar a utilização das áreas comuns da sede do DEPEN e autorizar o acesso às suas instalações. Inciso 28. Supervisionar o controle de acesso de pessoas às dependências do DEPEN, bem como eventuais tentativas de fraude e desrespeito aos mecanismos de controle. Inciso 29. Controlar e fiscalizar o serviço de recepção e prestação de informações ao público externo, bem como o fluxo de entrada, circulação e saída de pessoas nas dependências do DEPEN. Inciso 30. Supervisionar o credenciamento dos visitantes e o seu encaminhamento aos setores desejados, no horário de funcionamento ou fora dele, do órgão. Inciso 31. Controlar a entrada e a saída de bens permanente ou de consumo. Inciso 32. Supervisionar e controlar o registro da entrada e saída de bens patrimoniais, permanente ou de consumo, não permitindo a retirada sem prévia e expressa autorização da Coordenação Geral de Logística. Inciso 33. Controlar o fluxo de entrada e saída de veículos nas dependências do DEPEN, bem como a distribuição de vagas nas garagens. Inciso 34. Supervisionar a execução das atividades de vigilância interna e externa dos edifícios, bem como controlar a circulação de pessoas nas dependências do DEPEN, nos dias úteis. E, inciso 35, supervisionar a execução e o controle das atividades de segurança nas áreas externas adjacentes ao DEPEN e nas áreas classificadas como sensíveis ou restritas. Artigo 26. Ao Núcleo de Transportes compete: inciso 1. Receber solicitações, programar e controlar o atendimento, a utilização e a circulação da frota de veículos do DEPEN, promovendo a revisão periódica, a manutenção preventiva e corretiva, a conservação, o registro e o seu licenciamento. Inciso 2. Viabilizar o uso de sistemas e soluções que proporcionem o compartilhamento da frota de veículos entre os usuários e primar pela busca da eficiência e economicidade no uso dos serviços de transportes. Inciso 3. Manter cadastro da frota e dos motoristas, bem como registrar informações sobre infrações, acidentes, termos de vistoria, termos de cessão, doação ou transferência, e outras ocorrências. Inciso 4. Solicitar laudo pericial no caso de acidentes de trânsito envolvendo veículos do DEPEN. Inciso 5. Requisitar e controlar o fornecimento de combustíveis e lubrificantes. Inciso 6. Emitir requisição de transporte no âmbito do DEPEN. Inciso 7. Controlar e atestar a execução de serviços de transportes realizados por terceiros. E, inciso 8. Elaborar plano de aquisição ou locação de veículos e proposta de alienação de viaturas antieconômicas, e submetê-los à deliberação superior. Artigo 27. A Diretoria de Políticas Penitenciárias compete: inciso 1. Dirigir, planejar, controlar, fomentar, avaliar e fiscalizar as atividades relativas à implantação de serviços penais. Inciso 2. Propor ao diretor-geral a edição de diretrizes para a gestão dos serviços penais. Inciso 3. Promover políticas de cidadania, de inclusão social, de diversidades, de formação e capacitação dos servidores, de modernização, de aparelhamento e de alternativas à prisão nos estados, Distrito Federal e municípios, apoiando-os financeiramente por meio de instrumentos de repasse ou doações. Inciso 4. Articular políticas públicas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de diversidades, de trabalho e renda, de assistência social e jurídica e de acesso à assistência religiosa para a promoção de direitos das pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Inciso 5. Apoiar a implantação de estabelecimentos penais em consonância com as diretrizes de arquitetura definidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP. Inciso 6. Desenvolver estratégias para o respeito e promoção das diversidades das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais.
Inciso 7. Manter e consolidar banco de dados nacional sobre os serviços penais dos Estados, Distrito Federal e municípios, e do Sistema Penitenciário Federal. Inciso 8. Zelar pela utilização adequada de recursos repassados pelo Fundo Penitenciário Nacional, por meio de monitoramento constantes da sua execução. Inciso 9. Decidir sobre a instauração das tomadas de contas especiais, após esgotamento de medidas administrativas para elidir dano ao erário e nos casos de determinação pelos órgãos de controle interno e Tribunal de Contas da União. Inciso 10. Fomentar e apoiar produção de conhecimento sobre os serviços penais. Inciso 11. Promover estratégias para a modernização, assim como articular o intercâmbio de conhecimento e práticas com órgãos nacionais e internacionais correlatos aos temas de sua competência. Inciso 12. Manter programa de cooperação federativa de assistência técnica para a modernização, aperfeiçoamento e especialização dos serviços penais. Inciso 13. Elaborar e difundir modelos de gestão dos serviços penais, que contemplem princípios, diretrizes e metodologias, para a estrutura organizacional da administração penitenciária. Dos serviços penais, que contemplem princípios, diretrizes e metodologias, para a estrutura organizacional da administração penitenciária. De rotinas, fluxos e procedimentos em estabelecimentos penais, com foco na garantia dos direitos e prestação de serviços para pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional, em cumprimento de alternativas penais e demais atores envolvidos com a política penal. Mediante definição de metodologias e diretrizes nacionais, relacionados à obtenção, aplicação e prestação de contas dos recursos do FUNPEN pelos entes da Federação. Inciso 14. Desenvolver ações e projetos voltados à qualificação da gestão prisional, que abranjam atividades de inclusão e classificação das pessoas privadas de liberdade. Elaboração de planos individuais de desenvolvimento. Metodologias de acompanhamento e individualização da pena. Metodologias de articulação intersetorial para a melhoria dos serviços penais. Inciso 15. Elaborar indicadores de qualidade e de garantia de direitos na política penal, por meio de diagnósticos e metodologias de monitoramento de gestão dos estabelecimentos de privação de liberdade, das políticas para pessoas egressas do sistema prisional e das políticas de alternativas penais. Inciso 16. Apoiar a diretoria do Sistema Penitenciário Federal na implementação, acompanhamento e execução de políticas nacionais de sua competência. Inciso 17. Promover a articulação com as entidades e as instituições envolvidas com a política penal. Inciso 18. Realizar estudos e pesquisas voltadas à reforma da legislação penal e processual penal. Inciso 19. Propor estratégias para promover e assegurar a participação e o controle social nos processos de formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas penitenciárias e de serviços penais. Inciso 20. Atender diligências dos entes federados relacionadas a repasses e instrumentos de recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Inciso 21. Implementar estratégias de modernização do sistema prisional, de alternativas penais e egressos, com vistas à modernização e aperfeiçoamento de estruturas e à garantia de direitos. Artigo 28. A coordenação de gabinete compete. Inciso 1. Coordenar as atividades do Gabinete da Diretoria de Políticas Penitenciárias, e de articulação com as áreas correlatas à diretoria. Inciso 2. Acompanhar a pauta de trabalhos e projetos da Diretoria de Políticas Penitenciárias. Inciso 3. Supervisionar e orientar as atividades e rotinas administrativas no âmbito da diretoria e áreas correlatas. Inciso 4. Propor a normatização e fluxos de procedimentos da Diretoria de Políticas Penitenciárias. Inciso 5. Promover integração das políticas desenvolvidas no âmbito das unidades da diretoria e demais áreas do departamento. Inciso 6. Gerir os expedientes, documentos oficiais e processos inerentes à Diretoria de Políticas Penitenciárias, com encaminhamento destes às unidades competentes. Inciso 7. Zelar pelo cumprimento de prazos, acompanhamento de respostas e monitoramento da tramitação de documentos remetidos à Diretoria de Políticas Penitenciárias. Inciso 8. Sanear e arquivar processos encaminhados à Diretoria de Políticas Penitenciárias. Inciso 9. Publicar atos oficiais da Diretoria de Políticas Penitenciárias.
E inciso 10, assegurar a participação e o controle social nos processos de formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas penitenciárias e de serviços penais. Artigo 29. A divisão de projetos, gerenciamento e assessoria compete: inciso 1, apoiar, acompanhar e assessorar a formulação, execução, monitoramento e avaliação de políticas, projetos e ações da Diretoria de Políticas Penitenciárias. Inciso 2, acompanhar a pauta de trabalhos e viagens da diretoria. Inciso 3, assistir à diretoria em suas funções de representação funcional. E inciso 4, apoiar a integração das políticas, projetos e ações desenvolvidas no âmbito das unidades da diretoria e demais áreas do departamento. Artigo 30. A coordenação de políticas para mulheres e promoção das diversidades compete: inciso 1, coordenar as planos, projetos, pesquisas, programas e ações que visem a efetiva implementação da Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, NAMP, e a atenção às diversidades no sistema penal. Inciso 2, desenvolver ações, projetos, estudos e políticas voltadas à promoção e ao respeito às diversidades de pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais, garantindo a transversalidade com as demais áreas do DEPEN e com os órgãos responsáveis pelas políticas estruturantes do governo federal. Inciso 3, fomentar, articular e assessorar as demais áreas do departamento para a efetiva implantação da Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, NAMP, e atenção às diversidades nas respectivas ações, de forma transversal. Inciso 4. Apoiar técnica e financeiramente as unidades federativas, visando a elaboração e execução de projetos relacionados à política para mulheres e à atenção às diversidades. Inciso 5. Desenvolver e aplicar estratégias de monitoramento e avaliação de processos e resultados, baseados em indicadores, mantendo estratégias de coleta, tratamento e proteção de dados e de análise das informações produzidas, garantindo a transparência e publicidade do conhecimento produzido. Inciso 6. Analisar os dados quantitativos e qualitativos referentes às ações temáticas de competência da coordenação, publicados pelo Departamento Penitenciário Nacional. E inciso 7. Subsidiar e apoiar a Escola Nacional de Serviços Penais no desenvolvimento de ações em matérias relacionadas à temática de gênero e de atenção e respeito às diversidades no sistema penal. Chegamos ao final de mais uma parte do regimento interno do DEPEN. Bons estudos!